A gente vai falar agora, aliás, voltar a falar a respeito do inbound marketing, que é uma ferramenta aí utilizada pelo marketing para fazer negócios. A gente gostaria de pedir para a Flávia explicar um pouquinho mais a respeito então do inbound marketing, o que seria, de que forma utilizar essa ferramenta, né? Desenvolver aí uma ferramenta que seja de fato ideal e adequada aí para o cliente, de que forma utilizá-la. Legal. Bom, o inbound marketing é uma ferramenta que navega por uma estratégia de ofertar uma isca digital para atrair leads. Então, eu vou explicar melhor. Quem que já não esteve atuando dentro das redes, navegando nas redes sociais e alguma vez já se sentiu atraído por um e-book, né? E um e-book sobre determinado assunto que te envolve, e aí você viu que aquele e-book era gratuito, bastava você deixar os seus dados lá, que você poderia baixar aquele e-book de maneira gratuita. Então, quem já não se sentiu atraído por isso? E várias vezes já foi lá e acessou, né? Clicou. Exatamente, né? A gente mesmo, por mais que a gente atue e trabalhe com isso, quando você vê algo que não foi você que desenvolveu e você se sente atraído, você vai lá e vai deixar os seus dados e vai baixar aquele e-book. Então, essa estratégia é o inbound, né? Então, você leva conteúdo para o seu consumidor e você oferta isso para ele de maneira gratuita, e aí ele vai deixar os dados dele. E aí, esses dados vão cair no funil de vendas. Onde esse funil vai levar esse lead, os dados das pessoas a gente chama de lead. Uhum. Então, o funil, ele leva o formulário que a pessoa preenche, basicamente vai levar esse lead para o software de automação. E aí, quando você fala de software de automação, existem vários, certo, tá? Softwares de automação. E aí esse lead cai no software de automação e começa a receber e-mails a respeito daquele assunto. Ele baixou o e-book, mas ele também recebe os e-mails. E esses e-mails que ele recebe a gente denomina como fluxo de nutrição, que é a ferramenta, né, que a gente vai se apropriar para poder se relacionar, fazer com que o nosso cliente se relacione com os possíveis clientes dele, que são esses leads. Mas, só voltando um pouquinho, quando a gente fala de isca, não é só um e-book que é uma isca. Muitas vezes você tem ali um diagnóstico gratuito para sua empresa, você tem uma planilha comparativa de informações, são inúmeros tipos de iscas digitais que a sua empresa pode promover para atrair esse consumidor, para que ele deixe os dados dele, para que ele se torne um lead para a sua empresa. Então você navega de várias formas nessa estratégia. O mais conhecido é o e-book, né? É o que a gente mais vê nas redes sociais. Mas, como eu tô dizendo, tem vários tipos. E o fluxo de nutrição, ele se dá não só por conteúdo escrito, né? Então tem muitos clientes que me questionam: mas daí a gente vai ficar disparando e-mail para esses clientes. Muitos clientes acham que a ferramenta de e-mail ela já está absurdamente desgastada. Só que tudo vai muito de encontro com a estratégia que você utiliza, é a forma como você utiliza. Quando você fala, agora você nem pode fazer isso mais, né? Com a LGPD, você Lei não de pode... proteção de dados, né? Exatamente. Exatamente. Você não pode mais pegar uma base fria e sair disparando e-mail. Existe uma série de critérios que você precisa implantar no seu site para que o cliente ele aceite, né, ter essa comunicação com a sua empresa. Então, você não está mais falando de uma base fria, você está falando de uma base quente, porque é um cliente que aceitou receber informações da sua empresa, certo? E quando você se relaciona com uma base quente, né, ou seja, com uma base de pessoas que têm interesse no seu negócio, a ferramenta de disparo ela tem um outro resultado. E quando você faz, e também tem a maneira correta de você fazer o disparo, que a gente não chama mais de disparo de e-mail marketing, sim de fluxo de nutrição, porque você vai estar levando sempre informação relevante para o seu cliente, né? Informação de peso. E não só marketing de conteúdo escrito, mas outros tipos de conteúdo, como
vídeos, como podcasts, né? Como artigos em um blog, enfim, ou até mesmo e-books, quando o lead ele percorre todo o caminho do fluxo sem sair desse fluxo. Então aí você se relaciona com esse cliente até que ele tenha, que ele esteja na temperatura já de lead quente, que ele vai comprar do seu negócio. Que é um tipo de relacionamento totalmente diferente daqueles e-mails que a gente sempre reclamava, né? De receber e-mails que não tem nada a ver com a gente e a gente vai lá jogando direto no spam. Sim. Né? Mas então é uma base totalmente diferente, que o conteúdo está mais próximo da realidade do cliente e o interesse dele em querer abrir aquela mensagem, querer absorver mais conteúdo ainda, né? Sim, você tocou num ponto bem interessante, Marcelo, porque o processo de automação, ele é um processo que permeia com inteligência digital. Então, a gente consegue enxergar qual é o comportamento que aquele lead está tendo. Se ele se exclui da base, por exemplo, ele nunca mais vai receber e-mail. Mas se ele interage com o e-mail número 1 que foi disparado para ele, por exemplo, se ele reage às vezes de uma forma, por exemplo, se ele tem interação com o e-mail, eu posso condicioná-lo já a receber um outro tipo de e-mail diferente do que aquele mesmo lead que abriu o e-mail 1, mas não teve nenhuma ação, nenhuma reação, digamos assim, diante daquilo que ele leu. Entendeu? Então, a automação, ela condiciona o lead para onde você deseja que esse lead chegue. E é como você falou, as mensagens, elas conseguem ser mensagens personalizadas, né? Então, por exemplo, quando eu recebo muito, porque eu também, apesar de trabalhar com isso, interajo quanto mais com isso para ter insights, enfim, ver aquilo que as outras empresas estão fazendo. E quantas vezes a gente já não recebeu um e-mail dizendo assim: olá, Flávia, vimos que você não respondeu ao nosso e-mail. Então, você vê que existe uma inteligência por detrás disso. Isso é um exemplo muito, muito pequeno, mas é um exemplo que eu quero dar para mostrar que a gente consegue condicionar, entender o comportamento que aquela base está tendo, que aquele lead está tendo, e trazer mensagens cada vez mais próximas e personalizadas a ele, entendeu?